Amém, irmãos? Jesus Cristo é o Senhor. Então eu quero abrir com os irmãos no texto que a gente parou na semana passada, que é Hebreus, capítulo 3. Hebreus capítulo 3, verso 1. Senhor, mais uma vez, nos expomos diante de Ti, agradecidos porque o Senhor nos traz aqui essa manhã também para ouvir a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é a verdade. Louvado seja o Teu nome. Nós declaramos, Senhor, nossa dependência de Ti, tanto quem fala quanto quem ouve. Se o Senhor não falar, nós não temos o que falar e não temos o que ouvir. Por isso entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Que o Senhor de fato tome esse ambiente e ao mesmo tempo repreenda toda a obra das trevas, venha cingir nossas mentes e que o Senhor nos edifique nessa manhã, que no meio do Teu povo o Teu nome seja glorificado. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, ainda tem um barulho, especialmente aqui embaixo, ó. Deve ser as irmãs ali no movimento com as crianças. Mas a gente vai começando aqui com a graça do Senhor, amém? Então, Hebreus 3, verso 1, diz assim, ó. Do 1 até o 6, né? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, nós estamos considerando esses dias, salvo engano, esse deve ser o 4º domingo. Nós estamos considerando o assunto da casa de Deus, começando ali pela revelação que o Senhor deu a Jacó, em Gênesis capítulo 28, quando o Senhor deu aquele sonho a Jacó, em que era mostrada aquela escada, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E em João capítulo 1, verso 51, já no Novo Testamento, nós vemos que aquela escada ali, que liga a terra ao céu, é o nosso Senhor Jesus. Foi Ele que trouxe a terra para o céu. Aliás, foi Ele que trouxe o céu para a terra. Ele nos ligou com Deus, nos tirou das trevas, veio trazer a verdadeira luz que ilumina o homem. E aquele lugar ali, Jacó disse que aquele lugar era Betel. Mudou o nome do lugar, a cidade se chamava Luz, e Jacó mudou o nome para Betel, casa de Deus. Por quê? Porque ele falou assim: Deus está nesse lugar. Eu não sabia. Esse lugar é terrível. E ele faz ali um voto ao Senhor, e ele pega a pedra que ele usou como travesseiro, e ele levanta essa pedra como uma coluna, entorna azeite sobre ela e diz: se o Senhor me conduzir na minha jornada, me fizer voltar para cá em paz e segurança, essa pedra se tornará a casa de Deus, né? E tudo isso, irmãos, está gravado. Os irmãos podem depois, quem não ouviu, ouvir as mensagens. Tudo isso com um significado, porque Deus ali revela a sua casa para Jacó, e essa revelação vai percorrer o Antigo Testamento e vai chegar até os nossos dias, 2024, e vai prosseguir até a Nova Jerusalém. Deus, Ele deseja habitar com o seu povo. Deus tem uma casa e Ele é o dono da casa. Nós fomos convidados para fazer parte dessa casa,
mas Ele é o dono. E nesse versículo está escrito, a gente acabou de ler, Cristo como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Então tem muitas coisas para falar sobre esse assunto, mas é claro que a gente não tem capacidade para falar de todas elas, mas o sentimento é ver que Deus tem uma obra de edificação. Deus está edificando a sua casa. Deus tem um trabalho que Ele está realizando. O Senhor Jesus falou lá em João capítulo 6, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Nosso Deus é um Deus que trabalha e descansa. E nós fomos incluídos nessa obra de edificação. Deus tem uma casa, mas existem outras obras de edificação sendo feitas, paralelas, à parte, apartadas da obra de Deus. E a Bíblia também nos mostra o caminho da edificação para que a gente esteja envolvido com essa edificação e não com outra. Porque se você e eu formos procurar, tem um monte de obra para ser feita com nome de cristã, com nome de evangélica, mas são obras de homens. Deus tem uma edificação. Deus está edificando uma casa. Essa casa é a sua igreja. Essa casa somos nós. A casa de Deus hoje não é mais de tijolos, de cimento, de ferro. A casa de Deus somos nós. A casa de Deus é espiritual. No Antigo Testamento nós vimos, a gente começou a ler que o Senhor ordenou a Moisés, iniciativa do Senhor, Moisés, Êxodo 25, né? Receba a oferta do povo e me construa um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Então ali, pela primeira vez, o sonho de Jacó foi materializado. Agora Deus manda construir um santuário para que o povo tenha, na caminhada do deserto, um lugar para servir a Deus, oferecer os sacrifícios, ter comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus. Era no santuário, era no tabernáculo, era a casa de Deus ali, no tempo de Moisés. E essa casa foi mencionada aqui no versículo, no texto que nós lemos de Hebreus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. A casa de Deus em que Moisés era fiel era o tabernáculo, né? Era o tabernáculo. E todo israelita sabia que ele não podia oferecer sacrifício fora daquele lugar, fora do tabernáculo. Ali de fato era um lugar físico, você tinha que ir para aquele lugar. Israel, não sei se hoje Israel tem o mesmo tamanho geográfico que naquele tempo, mas Israel hoje é do tamanho do estado de Sergipe. Mas no meio daquela geografia toda, o Senhor elegeu um lugar só para que o povo trouxesse sacrifícios. Foi a forma de Deus trabalhar com o seu povo no Antigo Testamento. Quando nós chegamos, a gente leu inclusive Atos capítulo 7, Estevão vem trazendo ali a história da casa de Deus. Quando Israel chega em Canaã, então eles armam a tenda da congregação, armam o tabernáculo em Siló, né? Siló, e ali eles servem a Deus naquele lugar. O serviço sacerdotal é executado ali, mas no futuro, Estevão cita isso também, no futuro Davi, o Senhor coloca no coração dele um sentimento de edificar uma casa de fato digna do Senhor, Rei do Universo. Davi se incomoda com a arca de Deus. Primeiro que era só a arca de Deus, né? O tabernáculo de Siló tinha sido destruído. Então trouxeram a arca para Jerusalém, fizeram uma tenda para ela e colocaram. Davi olhou aquela situação e falou assim: meu Deus, eu moro num palácio e a arca de Deus está numa tenda. Não, tem alguma coisa errada aí. Mas Estevão interpreta para nós de que
Davi pediu a Deus para edificar essa casa para ele, mas o Senhor falou: você não, Salomão seu filho vai edificar, né? Salomão. Isso é interessante porque fala para nós do corpo de Cristo, né? Davi teve o desejo, mas Salomão construiu. Ou seja, eu e você não somos tudo. Você tem sua graça, eu tenho a minha. Eu faço a minha parte e você faz a sua. É o corpo de Cristo, é a revelação do Novo Testamento. Nós fomos batizados para dentro de um corpo, e cada membro no corpo tem sua função. Tem irmãos que têm mais graça para pregar o Evangelho, tem irmãos que têm mais graça para ensinar a palavra, tem irmãos que têm mais graça para pastorear, cada um na sua. Se todo mundo cumprir sua função, Efésios capítulo 4 vai dizer assim: e o próprio corpo efetua o seu próprio aumento. O corpo se edifica para a edificação de si mesmo em amor. Davi tem um sentimento, mas Salomão edifica. Está vendo? Não é eu e você que temos que ser faz tudo no meio do corpo de Cristo. Orelha é para ouvir. Se tiver alguma falha na audição, procura a orelha. Mas você não pode cobrar a orelha porque ela não andou. Você tem que cobrar o pé. Então, ali também o Senhor está nos falando que Ele usa seus servos, Ele distribui os dons, Ele distribui os serviços conforme lhe apraz, para que cada um tenha serviço no corpo de Cristo, na casa de Deus. Amém? E aí, nós finalizamos, irmãos, a reunião passada dizendo o seguinte: Hebreus 3, versículo 6 diz: a qual casa somos nós? Aí diz assim: se guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, há uma condicional ali para que a gente possa dizer que somos casa de Deus. Isso chama muita atenção, porque isso quer dizer que nós podemos perder essa condição. A qual casa somos nós? Se parasse aí, beleza, nós somos a casa de Deus. Mas tem uma vírgula: se guardarmos até o fim a ousadia e a esperança e a exultação da esperança. E aí, irmãos, eu quero ler com os irmãos lá no Antigo Testamento, lá no livro de 1 Reis. É exatamente o texto quando Salomão constrói a casa e ele faz a oração de dedicação da casa, né? 1 Reis. Jesus, é para assustar o pregador, é? Se tiver com sono aí, acordou, não foi? Depois anota aí o responsável aí por esse. Já vou, irmãos, dizer aqui Já vou dizer aqui o Edna falou. Quem foi que falou? Foi Edna, foi? Foi Edna. Obrigado, Edna, mas é porque eu já quero a parte que o Senhor devolve a resposta a Salomão. 6 capítulo, 1 Reis, capítulo 9, pode ser do verso 1. Salomão faz aquela oração: Senhor, construímos a casa, essa casa é para o Senhor fazer habitar seu nome nela. E ele faz aqui, esses capítulos aqui de oração, de dedicação. No 9, o Senhor fala com ele. Agora é a resposta do Senhor à oração de Salomão. 1 Reis 9:1 diz assim: sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: presta atenção no que o Senhor vai falar aqui. Ouvi a tua oração
e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Aí, olha o se. Está vendo? Olha o se. Tem um se aí também. Tinha, ou melhor, tem um se lá em Hebreus capítulo 3. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Aí diz assim, porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Irmãos, o Senhor consagrou aquela casa. Ele disse: aqui nesta casa e em Jerusalém vai habitar meu nome. E se os irmãos quiserem ler mais, segundo Crônicas capítulo 7, é a repetição disso aqui com mais alguns detalhes. O Senhor de fato aceitou aquela casa, consagrou aquela casa, mas ele também colocou uma condicional. Ele falou assim: se vocês, bora pegar e colocar na linguagem do Novo Testamento, se vocês ficarem firmes, se vocês perseverarem na fé, se vocês perseverarem me seguindo, beleza, eu mantenho essa casa como minha expressão aqui na terra, porque o Senhor já tinha dito, Isaías 66, é citado lá por Estevão em Atos capítulo 7, Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Não tem como você pegar Deus, fazer uma casa e dizer: pronto, vou trancar Deus aqui. Não. Mas Ele escolheu ter uma representação sua na terra, a casa de Deus. Mas veja, os irmãos, por isso que Hebreus coloca aquela condicional, porque é o que aconteceu no Antigo Testamento, aquela casa santa, aquela casa onde Deus colocou o seu nome, onde de fato Deus se apresentava para Israel. Ele falou: se vocês ficarem firmes, Israel, a casa está firme. Se vocês pecarem, se vocês se afastarem de mim, a casa perde o status. Não somente o povo vai ser levado dessa terra, como a casa vai ser destruída. E aí os irmãos que conhecem a história, me digam: isso aconteceu? Aconteceu, irmãos. Aconteceu. Israel pecou. Depois de Salomão, uma sucessão de reis que vieram, que se afastaram de Deus, o povo se afastou, e essa casa que era santa, que era, vejam os irmãos, coloquem sua mente na palavra de Deus, que a gente está falando do Novo e do Antigo Testamento ao mesmo tempo. Essa casa que era ali para Israel ter comunhão com Deus, ela é destruída. Mas como, Senhor? Como é que o Senhor deixa destruir sua casa? É porque Deus não compactua com o pecado, irmão.
Deus não compactua com pecado. Irmão Dana Condon, naquele livretinho fininho, Resgate e Restauração, ele fala bem assim: a obra é de Deus. Aí Deus começa a fazer uma obra aqui no meio dos irmãos e começa a agir, começa a operar, glória a Deus. Aí os presbíteros vão e metem a mão na obra, como se a obra fosse deles. Aí o Senhor fala assim: assim é, a obra agora é de vocês. E sai. A obra vira de homens. Quantas vezes já aconteceu isso na história? Então é isso que a Bíblia chama a atenção. Deus tem uma casa, essa casa é sua expressão. Essa casa é a vitrine do Senhor aqui na terra. Essa casa é a sua igreja. Mas se aqueles que estão nessa casa, que fazem parte dessa casa, se afastam do Senhor, Deus não mantém, porque Deus não compactua. Se Deus não se afastasse, Deus ia trabalhar ali lado a lado com pecadores. Deus não tolera isso. E pode crer, irmãos, eu sei que a maioria dos irmãos aqui sabe disso, mas pode crer, isso aconteceu com a igreja. Isso aconteceu com a igreja. O que aconteceu com Israel, de ter pecado e se afastado terrivelmente de Deus, embora até isso o Senhor deixou escrito para mostrar que as histórias são iguais e que Ele é Deus sempre, independente do contexto. Embora houvesse irmãos fiéis, irmãos e irmãs ali em Israel, mas o povo se afastou do Senhor, se afastou da palavra, se afastou dos princípios, não perseverou. Então Deus enviou primeiro a Assíria, levou cativo o reino do norte. Segundo Reis, capítulo 17, salvo engano. Depois o Senhor enviou Nabucodonosor, rei da Babilônia, e levou o resto que faltava de Israel. Levou o reino de Judá. A terra ficou em ruínas. E a casa do Senhor, aconteceu isso aqui: ruína. Derrubaram tudo, levaram o ouro que estava dentro, levaram os objetos preciosos para a Babilônia. Ou seja, o pessoal que passava dizia isso aqui: meu Deus, como é que essa casa veio a ser destruída dessa forma? Mas é isso, é porque o povo se afastou do Senhor. O povo não manteve. E deixa eu dizer a você, quando a gente fala se afastar do Senhor, não só quer dizer pecados grosseiros, não. Se afastar da doutrina dos apóstolos é se afastar do Senhor. Se afastar da palavra é se afastar do Senhor. Dizer, por exemplo, que eu preciso de qualquer coisa fora Cristo para ser salvo, isso é se afastar do Senhor. Eleger doutrinas de homens é se afastar do Senhor. Chamar a igreja por um nome que ela não tem é se afastar do Senhor. Não estou falando só de pecado grosseiro, não. Adultério, prostituição, idolatria, não. Isso também é se afastar do Senhor. E aquela casa, irmão, foi destruída. Quem lê os livros ali, os chamados livros da restauração, Esdras, Neemias, Esther e os profetas lá no final, Ageu e Zacarias, sabe como era chamado o Senhor naquela época? O Deus dos céus. Por que o Deus dos céus? Porque ele perdeu o seu testemunho na terra, porque a casa de Deus foi destruída. Isso é para nós. Isso é para nós. Vamos ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras, o final de 2 Crônicas, capítulo 36.
Segundo Crônicas 36. Já acho o versículo. Segundo Crônicas 36, verso 15. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Irmãos, se você for pegar, não sei se daria tempo, mas a princípio eu vou só citar. Se você pegar Jeremias capítulo 7, aqui é citado a profecia de Jeremias. Se você pegar Jeremias capítulo 7, o Senhor manda Jeremias ficar na porta do templo e profetizar essa palavra e dizer assim: olha, vocês vêm a esse templo aqui e vocês acham ele grande coisa, mas vocês continuam mantendo a vida de pecado. Aí o Senhor fala assim: vá agora lá em Siló, o lugar onde primeiramente eu fiz habitar o meu nome, veja o que eu fiz com ele. Veja, o tabernáculo de Siló foi destruído. Lá na batalha de 1 Samuel, os filisteus vieram, é bem conhecida essa história, os filisteus vieram, Israel mandou trazer a arca do Senhor para o meio da batalha, achando que aquilo ia livrar. Deus não livra, irmão. Deus não livra, o povo está em pecado, quer que Deus livre ele para ele continuar pecando. Deus livra, sabe quem? O pecador arrependido. Mas livrar para continuar em pecado, não livra não, e não livrou. O povo foi envergonhado, foi derrotado. Agora a arca do Senhor, Deus guardou. A arca do Senhor foi para a terra dos filisteus. Aí, oba, capturamos a arca do Deus de Israel. Botou no templo do Deus deles. Aí estava a estátua lá, grandão, do Deus deles. Aí no outro dia foram ver, a estátua está assim. O nome do Deus é Dagon. Dagon está caído, só faltou ajoelhar aos pés da arca do Senhor dos exércitos. A arca ele guardou. Agora o povo em pecado foi envergonhado. Naquele tempo ali, provavelmente o tabernáculo de Siló foi destruído ali. E aí Jeremias, por ordem do Senhor, está dizendo: vocês estão pensando o quê? Eu vou fazer a mesma coisa com esse templo aqui, porque vocês estão mantendo a vida de pecado. E fez o que a gente acabou de ler no
texto aqui de 2 Crônicas. Agora, irmãos, é interessante que diz assim, ó, até ao tempo do reino da Pérsia. Isso ainda emociona até hoje, falar desse assunto. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele não ia deixar o seu povo o tempo todo em Babilônia. O Senhor tinha um propósito, o plano de Deus é imutável. Então o nosso Senhor Jesus, aquele que a gente acabou de comemorar aqui o partir do pão, aquele que veio, morreu por nós, pisou nessa terra, ele não ia nascer em Babilônia, ele ia nascer em em Israel. Então o povo foi todo levado para Babilônia, 70 anos de cativeiro. Como o Senhor falou, vocês vão servir ao pau e à pedra. Vocês não são idólatras? Beleza, eu vou mandar vocês para o centro da idolatria do mundo. Vocês vão adorar o que vocês quiserem lá. Porque é assim, irmãos. 1 João fala de uma coisa, capítulo 5, chamada pecado para a morte. Pecado para a morte, é aquele pecado. A Bíblia diz qual é o pecado. Alguns irmãos pensam que é o pecado contra o Espírito Santo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não cremos assim não. João não diz, o Senhor não diz através de João qual é o pecado para a morte. Ele diz que existe um pecado para a morte. Um pecado que, se o crente chegar até esse nível, não adianta orar, ele vai morrer. Quantos irmãos e irmãs já morreram na história da igreja porque pecaram para a morte? A Bíblia não diz que pecado é esse. Só abrindo um parênteses, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é o pecado para a morte. Primeiro, que a blasfêmia contra o Espírito Santo o crente não pode cometer. O Senhor falou aquilo dos fariseus, porque os fariseus estavam dizendo, Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Deus, e os fariseus disseram que Jesus expulsava os demônios pelos próprios demônios. Então eles ali poderiam estar pecando contra o Espírito Santo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. O crente não pode cometer, sabe por quê? Graças a Deus, o Espírito já está dentro de nós. Então não tem como. Uma vez eu lembro, um amado irmão novo convertido veio me procurar aflito. Irmão, eu estou com medo de ter pecado contra o Espírito Santo. Irmão, fique tranquilo, fique na paz. Deus não deixou essa possibilidade para nós não. Essa palavra não é para nós não. Agora o crente pode cometer o pecado para a morte. João está dizendo isso lá. Quem foi na Bíblia que você conhece que pecou para a morte? Ananias e Safira. Está vendo? Crentes pecaram para a morte. Deus é quem sabe qual é o pecado e qual é a medida do pecado que ele vai considerar que seja para a morte. É feio falar isso, mas vamos falar. Às vezes nós pecamos tão feiamente e não morre. Não é assim, irmão? Misericórdia de Deus, é ou não é? Mas não quer dizer que eu tenho licença, ou eu pequei, Deus não me julgou, vou continuar pecando. Opa! Aí tem até que perguntar se você nasceu de novo. Porque crente com vontade de pecar e continuar no pecado, tem que saber se ele nasceu de novo. Porque uma propriedade, agora eu vou usar até uma linguagem científica aqui. Uma propriedade dos crentes é o Espírito Santo em nós. A gente comete o menor erro, o Senhor fala assim: Luciano. Ô Jesus, foi mesmo, pequei. Aí tem que procurar, tem que pedir perdão a Ele. Na hora, pode ser o menor erro. O Senhor fala no nosso interior. Porque Ele está lá e Ele nos avisa do pecado. Então essa história de crente pecar, não ter consciência e continuar no pecado, tem que perguntar: você nasceu de novo, irmão? Você se converteu? Agora, o pecado para a morte infelizmente, é aquele que o crente, ele peca, sabe que está errado e ele se mantém naquilo ali. Por quanto tempo? Não sei. Por quantas ocorrências? Não sei. Mas existe pecado para a morte. E Jeremias falou ali,
a mesma coisa que aconteceu com Siló. Interessante que aqui nesse texto que nós lemos, de 2 Crônica, fala assim, ó: até que a ira do Senhor subiu contra o seu povo e não houve remédio. Agora não adianta mais se arrepender. Agora não adianta mais tentar consertar o que você não consertou na época que o Senhor te avisou. Então, de fato, aquela terra foi assolada e Israel... Agora, irmão, coloque sua mente na palavra de Deus. Israel foi levado para outra terra. Já não está mais na sua terra, já não tem mais casa de Deus, já não tem mais o lugar em que o Senhor fez habitar o seu nome, não tem. Israel foi transportado, ele está em outra terra, Babilônia. Foi aí nesse momento, a história do Antigo Testamento se cruza com a história dos nossos dias. O povo de Deus, irmão, hoje, é isso que o Senhor tem nos mostrado, e não é somente a nós não, é um monte de gente, há muito tempo antes. O povo de Deus hoje é o povo de Deus, mas a maioria dos nossos irmãos e irmãs vive numa estrutura chamada cristianismo. E esse lugar é uma terra estranha. É a terra do cativeiro. Leia comigo, por favor. Salmo 137. Eu demorei aqui para pilotar a Bíblia aqui. Salmo 137, você pegou? Irmãos, esse salmo aí, já dá para de cara você ver. É escrito por um cativo, uma pessoa que passou pela experiência do exílio, do cativeiro de Babilônia. Ele fala assim, ó: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, ou seja, eram árvores, né, que ficam à beira do rio. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Eu acho que até aí, irmãos. Irmãos, todo israelita sabia, se ele estivesse numa terra diferente, ele não podia oferecer sacrifício ao Senhor. Não tinha casa de Deus fora de Jerusalém, não tinha. Então, olha a experiência desses irmãos que foram levados cativos. Eles estavam aqui, mas não podem servir ao Senhor. É terra estranha, irmãos. Nem o canto do Senhor eu posso cantar. A harpa está pendurada, porque a terra é estranha. O canto é do Senhor, mas a terra é estranha. Irmãos, isso tudo é uma parábola para nós, porque isso aconteceu com a igreja. Talvez a maioria dos irmãos saibam aqui, mas nós precisamos falar disso para poder unir as histórias. Exatamente como Israel foi levado cativo para a Babilônia, terra estranha,
E aqui está dizendo, ó, eles não podiam servir ao Senhor. Não tem como cantar o canto do Senhor numa terra estranha. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ouvir o canto e vão estranhar. Da mesma forma, nós aprendemos com a história da igreja, lá nas 7 cartas de Apocalipse 2 e 3, o Senhor descreve ali a história da igreja. Desde o primeiro século, quando os desvios começaram a acontecer. Depois a igreja foi perseguida. E quando chega na carta à igreja de Pérgamo, a palavra Pérgamo significa casamento. Eu sei que você já escutou isso 1 milhão de vezes entre nós. Escute a 11ª agora. A igreja, irmãos, no tempo do imperador Constantino, lá, imperador de Roma, a igreja se casou com o mundo. Povo de Deus deu a mão à política, deu a mão ao governo, e a igreja passou a estar dentro do governo e o governo dentro da igreja, e foi uma mistura que o Senhor falou, é Pérgamo, é casamento. Irmãos, a luz não se casa com as trevas. Você já viu água se misturar com óleo? Não, não se mistura. Água é água, óleo é óleo. Mas naquele tempo ali, o imperador falou assim: pronto, agora o cristianismo, é por isso que a gente usa esse termo, cristianismo, não é igreja não, irmãos. O cristianismo, como o irmão sabiamente falou, quem inventou foi Constantino. Não existe nem esse termo na Bíblia. Cristianismo é ismo. Como islamismo, budismo, hinduísmo é cristianismo. Irmão, é sim. Se você não tiver compreensão dessa palavra, antes de você me crucificar, eu peço a você, escute essa palavra e ore. Faça como Paulo disse a Timóteo: pondera nessas coisas e Deus dará a você entendimento. No momento em que Constantino falou que agora o cristianismo é a religião oficial do império, a igreja se casou com o mundo. Tanto sim que na carta a Pérgamo o Senhor se apresenta assim, ó: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É aquela lá de Hebreus 4:12, ó, que separa. Vocês estão unidos aí com o mundo, separe esse negócio. E o que separa é a palavra de Deus. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? A tragédia foi tão grande. As pessoas daquela época podem ter achado assim: poxa, a igreja cresceu em influência, porque agora a igreja está de mãos dadas com o Império Romano. Foi uma tragédia. Se cumpriu aquela parábola que o Senhor falou assim, ó: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, e quando é plantada é uma hortaliça, mas ela se tornou uma árvore. Ela se tornou uma árvore, e as aves do céu, os espíritos malignos, vêm fazer ninho nos seus ramos. A igreja cresceu aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus aquilo foi uma tragédia. A parábola do trigo e do joio, Mateus 13 também. Quando o pessoal olhou, estava lá o trigo junto com o joio. Senhor, o Senhor não semeou boa semente no teu campo? Foi, mas o inimigo semeou o joio. Vocês dormiram. Está escrito isso. Quando os homens dormiram, ó, não pode dormir, meu irmão. Soldado não dorme. Soldado em serviço tem que estar atento, senão o inimigo entra. Foi o que aconteceu lá. O inimigo veio enquanto os homens dormiam e plantou o joio no meio do trigo. Sabe o que aconteceu naquela época? Você sabe. Eu estou falando para quem não sabe. Hoje nós pregamos o evangelho e a gente sabe que para a pessoa fazer parte da igreja, entrar no corpo de Cristo, ela tem que nascer de novo. Ela tem que receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Naquele tempo não. Para você passar a fazer parte do cristianismo, bastava você ser romano.
porque o império era romano. Então o império romano agora é cristão, todo mundo agora é cristão. É que nem aquela história de dizer assim, todo brasileiro é católico. É verdade isso? E existe esse comentário, né? Mas não é verdade isso. Nem todo mundo que é brasileiro é católico. Então, irmãos, o que aconteceu no Antigo Testamento com Israel, de ir para uma terra estranha, aconteceu com o povo de Deus na história da igreja. Aí por isso que surgiu o que? Na fase seguinte, que é a carta seguinte, Tiatira, surgiu o catolicismo. Eu sempre gosto de lembrar isso, que o nome da igreja católica, qual é? Diga aí para mim. Igreja Católica Apostólica Romana. Está vendo Romana? Que tem tudo a ver com o império da época. Alguns irmãos dizem que é assim, como em Roma estava o imperador, então a igreja que estava em Roma era mais importante do que as outras igrejas. O raciocínio humano era esse, passou a ser esse. Então, as igrejas, como nós aprendemos, é uma igreja em cada cidade. É a igreja em Jerusalém, é a igreja em Salvador, é a igreja em Lauro de Freitas, é a igreja em Valença, é a igreja em Itaberaba, uma igreja em cada cidade. Administrativamente separadas assim pelo Espírito Santo, porque não tem como pastorear o presbitério de Salvador, pastorear Valença, não tem como, irmão. Então o presbitério de Salvador tem que cuidar da igreja em Salvador. O Espírito Santo é inteligente, a fonte da inteligência. Mas agora não. Se a igreja de Roma, onde está o império, a sede do império, é a mais importante, então o bispo de Roma também está acima de todos os outros bispos, porque bispo é presbítero, bispo é supervisor, bispo é ancião. O que está errado não é a palavra, o que está errado é primeiro ser um só, que a Bíblia nunca diz que a igreja tem um bispo só, um presbítero, não existe isso. Presbíteros, bispos e diáconos, no plural. E achar que ele é mais importante do que os outros, que ele está em Roma. Aí por isso surgiu o Papa. O Papa, que é a autoridade máxima sobre todo o catolicismo. Aí você pensa que a história, o desavisado, pensa que a história parou aí, que já seria ruim. Não, piorou mais ainda. Porque a carta seguinte é Sardes, que retrata o período da Reforma Protestante. Graças a Deus, o Senhor levantou irmãos. A gente não pode falar desse assunto sem mencionar isso aqui. O Senhor levantou irmãos fiéis a Deus para se contrapor a todas aquelas trevas da igreja católica. Tudo isso, você for ler a história, e até hoje você tem um resultado aí. Tudo que a igreja pregou, acreditou, a igreja católica, mas tinha irmãos lá dentro que o Senhor levantou, não se conformavam com aquelas trevas, e o Senhor levantou esses irmãos para contraporem essas trevas. Amém? Isso foi positivo. Só que esses irmãos não perseveraram nos princípios, na palavra, na doutrina dos apóstolos. Então a reforma protestante deu lugar às denominações, como nós conhecemos hoje. Cada dia surge mais. A reforma protestante, que deveria ser somente uma resposta às trevas do catolicismo, ela se tornou em divisão do povo de Deus. Divisão do povo de Deus. Veja que Apocalipse 2 e 3 dedica 3 cartas para falar sobre isso. Pérgamo, Tiatira e Sardes. O Senhor está dizendo a Sardes: você tem nome de que vive, mas você está morto. Você está morto. Então, irmãos,
esse panorama todo que a própria Bíblia retrata, está dizendo para nós que o povo de Deus são nossos irmãos em Cristo, mas a maioria do povo de Deus hoje está numa terra estranha, está num sistema chamado cristianismo, no catolicismo, nas denominações, e não tem acepção não, irmãos, é tudo cristianismo. Eu vejo, eu estou nas redes sociais como você também, e eu vejo no YouTube comentários do tipo, um cantor evangélico falou assim, perguntaram a ele assim, qual denominação, eles chamam igreja, mas não é igreja, é denominação, qual denominação você não visitaria? Ele falou assim, eu não visitaria uma denominação neopentecostal. Ah, menino, foi uma chuva de comentário. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas consideram que tem denominação que é melhor do que outra. A Bíblia não faz isso. A Bíblia diz que é tudo cristianismo. Terra estranha, onde você não pode viver a palavra de Deus na sua plenitude, porque alguém vai chegar do sistema e vai dizer assim, aqui nós não cremos assim, e ponto final. Ainda que aquilo tenha base bíblica para você poder viver, mas lá quem manda é o sistema. Então, você vê os próprios irmãos aí fora fazendo distinção. Ah, não, porque essas denominações são tradicionais. Mas as denominações mais modernas, neopentecostais, essas sim, não, irmão. Leia a Bíblia. Se volte para as Escrituras, você vai ver, ó, você tem nome de que vive, mas você está morto. E outra, você tem, está escrito aí, você tem recebido muito, viu? O Senhor está enviando muita palavra para os irmãos lá, está faltando arrependimento. A tal ponto de o Senhor dizer assim, ó, consolide o restante que estava para morrer. Porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras diante do meu Deus. Cristianismo, irmãos. Cristianismo é o povo de Deus, o conjunto maior é o cristianismo, e dentro desse conjunto maior, você tem um conjunto menor, que são aqueles que de fato são nossos irmãos, que nasceram de novo, que querem o Senhor, mas estão, ó, em terra estranha. Estão em terra estranha. Da mesma forma, já está acabando, mas se não der, a gente continua. Da mesma forma como o Senhor fez com Israel, passou 70 anos em Babilônia, lá eles não podiam servir ao Senhor, porque não tinha a casa do Senhor, eles deram um jeito de continuar reunindo e servindo ao Senhor, e fizeram uma coisa chamada sinagoga. As sinagogas surgiram em Babilônia, mas é jeitinho. Sabe por quê? Porque não tem casa de Deus. É Babilônia, terra estranha. Então eles se reuniam nas sinagogas. Mas quando chegou, é por isso que emociona até hoje ler esse texto, que a gente aprendeu isso há tantos anos, glória a Deus. E eu me regozijo de saber que muitas e muitas gerações antes de nós viram isso e nos passaram, aleluia. Regozijo de dizer assim, ó, que foi até o tempo do reino da Pérsia. Graças a Deus, Jesus. Ou seja, Deus não deixou o seu povo eternamente em Babilônia. Não, Deus não tinha planos em Babilônia. Sabe o que é que Babilônia vai dar? Sabe em que vai desembocar a Babilônia? Apocalipse 17 e 18. Sai dela, povo meu. No tempo do fim, o Senhor, nosso Pai, que tem compromisso com seus filhos e não com o sistema, o Senhor vai dizer, eu vou destruir Babilônia, que lá já é chamado de a grande Babilônia. Agora vocês, povo meu, saiam dela. Todos os irmãos que estão nessa terra estranha vão ouvir esse chamado. Porque o Senhor, ao sistema, Ele destrói, aos seus filhos, Ele preserva. Então, irmãos, da mesma forma
Lê, você está com o 2 Crônicas aí aberto? Ah, mas eu estou no Salmo 137. Da mesma, bora voltar para terminar. 2 Crônicas 36. Para você que gosta de desafio bíblico, aqueles desafios bíblicos, né, para saber se o conhecimento está afiado. Existem 2 livros da Bíblia que um termina do jeito que o outro começa. Quais são? Você está aí nele. É 2 Crônicas e Esdras. Vê se não é. 2 Crônicas 36. Eita. Olha só. A gente leu aí, ó. 36, a gente leu do 15 ao 21. Olha o que diz o 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Ou seja, irmãos, Deus tinha propósito em Jerusalém. Ele não ia deixar o povo dele o tempo todo em Babilônia. Agora, a gente vai continuar na semana que vem, se Deus permitir. Tem uma parte aí que é importantíssima, porque nós falamos que Pérgamo, Tiatira e Sardes relatam a criação e o desenvolvimento do cristianismo, é o catolicismo e as denominações. Mas a próxima carta é Filadélfia. A próxima carta é Filadélfia. Filadélfia retrata na história da igreja o que aconteceu com Israel no Antigo Testamento. Houve um momento em que Deus fez um chamado para o seu povo. Fez um chamado para o seu povo sair do cristianismo e vir se reunir somente debaixo do nome do Senhor, guardando a palavra, preservando a doutrina dos apóstolos e somente porque isso já é tudo. Houve um momento na história que o Senhor começou a incomodar irmãos e irmãs, e eles disseram assim: está errado, essa expressão aqui não é casa de Deus, isso aqui é coisa de homem. Aí tem irmãos que nos conhecem hoje em dia e não compreendem por que a gente está aqui nesse local desde o final de 2015 e até hoje não botou o nome da igreja aí fora. Até hoje tem irmão que espera de botar o nome da igreja, não sabendo esses irmãos que isso tem tudo a ver com a visão que o Senhor tem nos dado. É doutrina dos apóstolos, é a palavra de Deus, é o retorno à expressão da casa de Deus. Porque até ali, século XVIII, até ali o que se via era a expressão do cristianismo. Deus precisava trazer irmãos e irmãs para virem restaurar o testemunho da sua casa, a casa dele, a casa que é a expressão dele e não de Babilônia. E aí, irmãos, termino com isso. É importante você ter lido aí comigo que o Senhor despertou o espírito de Ciro. Veja aí, tá logo próximo aí, ó, o capítulo 1 de Esdras, que é exatamente igual ao final de 2 Crônicas. Diz assim, ó, Esdras capítulo 1, é só na página seguinte aí, né? Esdras capítulo 1, verso 3 diz assim, ó: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel,
Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aí diz assim, ó: todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E aí diz assim, ó, verso 5, é esse que eu quero chamar a atenção. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Irmãos, é muito importante você prestar atenção, e na semana que vem, permitindo Deus, a gente continua. É muito importante você prestar atenção que só quem subiu foi quem teve seu espírito despertado. Porque essa é uma visão que acontece no nosso espírito. Eu e muitos irmãos, me perdoe estar me citando como exemplo, mas é só para você entender. Eu e muitos irmãos, nós estávamos no cristianismo, nós conhecemos Jesus lá, estávamos servindo a Deus lá, e se o Senhor não tivesse nos mostrado isso que nós vimos hoje, que nós vemos hoje, lá continuaríamos servindo a Deus. Nós conhecemos Jesus lá, a gente não está negando isso não. Mas chegou um momento na minha história e na história de muitos irmãos e irmãs ao longo dos séculos, que o Senhor falou assim: meu filho, eu tenho um outro plano, um outro testemunho para você. Você vai sair do cristianismo e você vai reunir-se dando testemunho da minha casa. Vai sair do sistema. Então por isso que tem irmãos, há irmãos que se converteram entre nós, mas há irmãos que vieram do cristianismo para reunir conosco, porque Deus despertou o Espírito. E é tão importante você saber disso, porque isso significa que se Deus não despertou o Espírito, deixa o irmão e a irmã quieta lá onde ele reúne. Não vá falar: olha, a denominação está errado, olha, isso aqui é um sistema. Epa, você não é pai de ninguém, pai é Deus. Eu não pedi para Deus me mostrar o que Ele me mostrou, não. Assim como Moisés não pediu para construir o santuário. Tudo iniciativa de Deus, e nós louvamos a Ele por isso. Então, na semana que vem, permitindo Deus, a gente continua aqui, mas é importante que você saiba que essa é uma visão que nós recebemos no Espírito. Deus despertou os irmãos e eles subiram. E engraçado que a gente aprendeu que geograficamente Babilônia está em cima e Jerusalém está embaixo, porque Babilônia é norte é em cima. Mas o Senhor falou, os irmãos estavam aqui, ó. Os irmãos estavam aqui em cima. E o Senhor falou assim: suba. Suba. Porque subir para edificar é superior. Não importa. O Espírito Santo esqueceu aqui da geografia. Esqueceu você. O Senhor sabe exatamente o que Ele está falando. Porque essa é uma obra de Deus. Irmão, ninguém aqui inventou. Olha, já tem um bocado de denominação que tem nome: Igreja Batista, Igreja... Então bora fazer uma sem nome? Ninguém inventou isso, não. Se nós nos reunimos da forma que reunimos, e só nós aqui, mais de 30 anos, só nós, fora os irmãos dos séculos passados, se reunimos da forma como reunimos e praticamos o que praticamos, é porque pela misericórdia de Deus nós temos procurado perseverar na doutrina dos apóstolos. Amém? E meu tempo já encerrou. Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar, agradecer e, permitindo o Senhor, a gente continua na semana que vem, considerando outros aspectos. Amém? Senhor, entregamos nas Tuas mãos a palavra que falamos e ouvimos.
entendendo que o Espírito Santo é competente para fazer com ela aquilo que o Senhor deseja. Te agradecemos só pelo fato de estar na tua presença e poder servir ao Senhor na casa do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos.